Fala empreendedor, fala empreendedora, sejam todos muito bem-vindos à nossa quinta e última aula desse módulo. E mais uma vez, a gente ainda vai continuar conversando sobre como a gente consegue as nossas primeiras vendas, as nossas primeiras conversões, como que a gente consegue atrair os nossos primeiros visitantes, os nossos primeiros seguidores. A gente vem insistindo muito sobre coisas até que parecem repetitivas nesse módulo, mas é porque são realmente elementos cruciais e o ponto-chave, né? Realmente que pode te colocar num próximo nível, no próximo degrau e realmente fazer com que o seu projeto ele consiga crescer e colher resultados, tá bom? Então, na nossa quinta aula, nessa última aula aqui, nós vamos falar mais uma vez sobre como gerar as nossas primeiras conversões e como que a gente consegue isso com o nosso baixo investimento. Então, eu quero reforçar para você que você não precisa de um investimento absurdo, né? Você não precisa de uma estratégia que vai colocar muito dinheiro no negócio, mas você precisa ter realmente algumas técnicas e algumas estratégias muito bem definidas, mas que principalmente elas sejam executadas por você com qualidade, né, com consistência. Então, tarefas que precisam serem feitas de forma constante e no mesmo nível de excelência, porque dessa forma você consegue realmente colher resultados sem sequer ter um investimento de R$ 1 para poder ter esses resultados. Então isso é muito importante, né? A gente precisa entender que a gente precisa de método, que a gente precisa de intenção e que a gente precisa de uma boa oferta, que foi tudo que a gente conversou até aqui, até esse momento dentro desse nosso módulo. Então, o que eu quero falar para vocês para a gente fechar esse módulo? Pensa que você tem esse negócio e às vezes a gente tem, eu não sei qual que é a sua área, qual que é o seu nicho de atuação, mas às vezes a gente tem vários produtos, a gente tem vários serviços. Então, a gente teoricamente tem uma tendência de conseguir atingir muitas pessoas, né? Mesmo que a gente segmente por público-alvo, mesmo que a gente construa uma persona, a gente tem um público maior para ser atingido, né? Vamos lá, vamos pegar e levar em consideração, por exemplo, a agência, né? A evolução digital. A gente tem muitos serviços aqui. Então, a gente tem serviços de lançamento de loja virtual, a gente tem aqui serviços focados em estratégias de marketing digital, então tráfego orgânico, o tráfego pago. A gente tem aqui consultorias, né, pontuais para alguns clientes. A gente tem os nossos cursos, a gente tem as mentorias, a gente tem gerenciamento de redes sociais. Então, a gente mesmo tem vários serviços diferentes. Então, se a gente for mapear, a gente tem personas específicas para cada um desses serviços, porque não necessariamente esses serviços eles podem ser utilizados por uma mesma pessoa. Então, não é o mesmo cliente que vai usar todos esses serviços. Tem alguns que são complementares, então são produtos que permitem a gente ter ticket maior, né, a gente escalar esse cliente, né, conseguir um upsell do cliente, que a gente chama, ou um cross-sell, que é justamente vender mais do mesmo produto ou vender produtos diferentes para aumentar ticket. A gente tem essa possibilidade, mas tem, na grande maioria, clientes totalmente diferentes em cada um dos nossos pacotes de atuação aqui. Quando eu tenho esses diferentes serviços e eu estou começando um negócio, eu preciso entender qual que é o meu carro-chefe, qual que é o meu principal produto, qual que é o meu principal serviço, ou qual eu quero ter uma assertividade maior no primeiro momento. Por que eu estou te falando isso? Porque a gente, num primeiro momento, a gente está colocando esse negócio no ar, né? Estamos colocando ele realmente em produção. E o meu grande objetivo é atrair pessoas, é justamente atrair visitantes. Só que dificilmente você atrai as pessoas para o negócio, você atrai as pessoas pelo produto, pela solução que você entrega, pela dor que você resolve, pelo desejo que você supre. Então as pessoas não chegaram porque elas acharam a evolução digital um nome bonito. Elas chegaram porque elas entenderam que elas tinham uma necessidade e que a gente tinha uma solução
que era lançar a loja virtual em conjunto com ela, por uma condição legal, de uma forma estratégica, assertiva e que ia conseguir fazer com que ela tivesse esse objetivo realizado, por exemplo. Então, se eu tentar comunicar todos os meus produtos ao mesmo tempo, todos os meus serviços e atingir todo mundo, eu não comunico para ninguém. Então, vai ser uma força inútil que eu estou fazendo. Vamos levar dessa forma, né, o que eu quero dizer. Então, eu preciso ter entendimento. Quais são os meus principais produtos ou quais eu quero escalar de uma forma inicial, para que a gente possa realmente conduzir o nosso tempo, a nossa estratégia, o nosso esforço numa coisa só. Porque lá quando a gente for pensar em estratégias orgânicas que eu disse, no marketing de conteúdo, na criação do conteúdo, no educar, no conectar, no guiar as pessoas, eu preciso entregar uma coisa específica. Porque pensa se o cliente chegar, como eu falei, e ele queira, né, seguir você, acompanhar o seu perfil. Se ele vê tiros muito diferentes. Então, poxa, esses conteúdos aqui falavam sobre algo que eu precisava, mas logo na sequência o próximo fala de uma coisa que não tem nada a ver com o que ele precisa, pode confundir o cliente. E aí você vai estar entregando muito conteúdo, mas conteúdos muito aleatórios, falando de coisas totalmente diferentes, comunicando para pessoas diferentes, e aí você acaba tendo perda, né, de engajamento por conta disso. Então, acho que esse aspecto é muito importante. Então, entenda, você está começando o negócio, ninguém te conhece, ninguém conhece tua marca nesse primeiro momento ainda, ou poucas pessoas conhecem, você tem uma pequena audiência. Pensando nessa pequena audiência, mas principalmente em novos seguidores, em novos visitantes, em novas pessoas, qual é o produto que eu preciso levar? Ou qual que é a linha de produto que eu preciso levar? Né? O que eu posso, de que forma eu posso alcançar essas pessoas? Quando eu consigo ajustar isso primeiro, isso melhora os meus resultados. Porque aí, consequentemente, as pessoas vêm porque elas vieram a partir de uma oferta para um determinado produto, mas elas vão acabar conhecendo a loja, elas vão acabar conhecendo o site, a rede social, ela vai começar a ver que você tem outras coisas, ela vai começar a ver que você tem um portfólio muito mais completo do que aquilo, e aí abre uma possibilidade tanto delas acabarem se interessando por alguma outra coisa também, e ponto para você, mas ela saber que você tem outras coisas permite com que ela se torne. Uma vez que um cliente sendo bem atendido, ele acaba te indicando para outras pessoas. Ela pode te indicar para outras pessoas, justamente falando, olha, eu comprei isso, mas eles também fazem isso. E é o que acontece bastante aqui, por exemplo, na agência. Um cliente que lançou uma loja virtual com a gente, por exemplo, tinha um conhecido, algum empresário, algum amigo que tinha uma empresa que estava precisando de um trabalho, de um fortalecimento lá nas suas redes sociais e indicou a gente. Então, a primeira pessoa veio para um determinado serviço. Ela descobriu tudo o que a gente fazia, mas o principal, ela viu a excelência do que a gente entregava. Consequentemente, ela indicou para uma outra pessoa um outro produto, um outro serviço. Então, organicamente, as coisas vão acontecendo a partir de um bom atendimento, das indicações. Mas por quê? Porque a gente conseguiu alinhar a nossa proposta de valor para comunicar o produto certo para a pessoa certa. Quando a gente fortaleceu um produto, a gente foi aplicando estratégias para um segundo produto e assim por diante. Então, eu acho que tudo parte de você fazer isso no seu negócio também. Entender se existe um produto específico que você pode impulsionar e focar nele, ou uma linha de produtos, mas eu acho que você precisa disso. Começar trabalhando o seu conteúdo, né, e toda a sua estratégia, né, todo o seu esforço e tempo em um determinado produto ou serviço que você entrega, um que você entende que vai ter uma aderência melhor no mercado, né, uma abertura melhor no mercado, e também algum que você acredita que para você é o mais estratégico, é o melhor possível. Eu acho que quando a gente faz isso, né, a gente consegue ter resultados mais assertivos. Então, eu quis trazer isso nessa quinta aula porque eu acho que era muito importante a gente fechar com isso. Porque senão a gente falou de tudo até agora e talvez você estava pensando em construir uma forma de comunicar o produto, uma forma de criar o conteúdo, de atrair visitantes, mas pensando na totalidade do seu portfólio. Só que talvez pensando no todo, você não consegue ser assertivo na comunicação para ninguém. Então a gente precisa personalizar essa comunicação.
E aí essa personalização vai exigir de você definir o carro-chefe do seu negócio. Todo negócio tem. Se você não sabe qual é o seu, você precisa estudar, entender, analisar, mas existe sempre um produto que é o carro-chefe, que é aquele que realmente pode te abrir o mercado, te ajudar a explorar o mercado e te abrir oportunidades para realmente você conseguir dar os próximos passos com esse negócio e colher resultados cada vez mais interessantes, mais assertivos possíveis, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa quinta e última aula desse quinto módulo. O módulo, como eu falei, é um módulo muito interessante, porque aqui nós já estamos falando sobre a parte da execução, sobre a parte prática, sobre a parte do dia a dia, da realidade do negócio, quando as coisas já estão acontecendo. Então, é aqui que começa realmente o jogo, né, onde você está em campo, né, e agora você está enfrentando os desafios, mas também está propenso a abraçar as oportunidades que esse jogo oferece. Então tem que saber se defender, tem que saber atacar, tem que saber ter consistência no meio de campo, né? Fazendo um comparativo com um time de futebol, por exemplo. Então você está em campo, agora você já está no jogo. Você precisa entender o que você precisa fazer e ajustar para ganhar esse jogo. E é um jogo constante, é um atrás do outro. Então, eu queria trazer isso nessa quinta aula para você poder terminar esse módulo fazendo esse exercício principal. De tudo que eu vi no módulo, de tudo que eu respondi nas outras aulas até aqui, agora de que forma eu reviso as minhas respostas e ajusto e melhoro elas para poder definir o meu carro-chefe, o meu produto ou linha de serviço-chefe, que eu vou realmente, primeiramente, comunicar e tentar impulsionar. Uma vez que eu impulsionar esse produto, esse serviço, aí sim eu vou escalando outras estratégias que vão me colocando como especialista ou como uma empresa que atua em outros nichos de produto também, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse quinto módulo. Ele é um módulo muito importante, ele é um módulo bem necessário para essa jornada da evolução digital, para você poder ter sucesso nesse negócio que você está tirando do zero, tá bom? Então, fiquem com Deus, um grande abraço e eu espero vocês para o nosso último módulo desse curso, tá bom? Pessoal, um grande abraço para todos vocês. Até a próxima.